Boa noite a todos. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos reunidos nesse encontro fraterno à luz do Espiritismo. O nosso tema de hoje é os tesouros da terra e os tesouros do céu, a partir de uma passagem de Mateus, no capítulo 6, entre os versículos 19 e 21, em que Jesus nos diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. A partir dessa passagem, devemos refletir sobre nossas ações, sobre nossa conduta e prioridades, sobre o nosso compromisso com o Evangelho e com as coisas de Deus, sobre o que é ser rico, sobre o que é ser feliz, ser livre. E a partir disso, devemos nos fazer algumas perguntas, uma consulta à nossa consciência. Será que rico é aquele que tem muito ou aquele que precisa de muito pouco para ser feliz? Com que olhos estamos enxergando? Com os olhos do corpo físico ou com aqueles do corpo espiritual? Quais são os nossos parâmetros de felicidade? As fotografias com filtros das redes sociais ou o chão no qual pisamos? Quais prazeres nós buscamos? Aqueles que nos são apontados pelo corpo material ou aqueles indicados à luz do Evangelho pelo Pai que nos acolhe como criaturas imperfeitas que ainda somos? Jesus nos diz nessa passagem de Mateus que onde estiver o nosso tesouro, ali também estará o nosso coração. E quais são os nossos tesouros? Na parábola do bom samaritano, o Cristo nos conta uma história de um homem que, descendo de Jerusalém a Jericó, foi assaltado, despido e espancado. Só essa frase da história já é muito simbólica. O homem assaltado estava descendo, o que é uma condição da própria paisagem que estava sendo descrita. Porque Jerusalém, que fica no alto de um planalto, tem aproximadamente 750 metros de altitude, enquanto Jericó fica a quase 300 metros abaixo do nível do mar. Portanto, vejam que esse caminho descrito era literalmente uma descida, condição que aquelas pessoas a quem Jesus estava pregando facilmente reconheceriam, já que era uma condição visível e conhecida, algo do próprio relevo. Só que mais do que isso, Jerusalém representava o sagrado. Era a cidade para onde as pessoas iam em peregrinação, na tentativa de estarem, pelas suas tradições religiosas, mais próximas de Deus. Enquanto, por outro lado, Jericó simbolizava o profano, já que era um entreposto comercial. Uma cidade reconhecida por movimentar muito dinheiro e concentrar tabernas, prostituição e todo tipo de prazeres mundanos. Vejam que descer de Jerusalém a Jericó representava também uma descida de padrão vibratório. Simbolizava se afastar das coisas de Deus e ir em direção às coisas da matéria. E foi justamente nessa condição de virar as costas ao sagrado e partir em busca do profano, ou seja, na invigilância, na busca dos tesouros terrenos, que o assalto aconteceu. Podemos dizer que nós somos diariamente assaltados na invigilância, assaltados pelo orgulho, pela vaidade, pela busca de prazeres que saciam o nosso corpo físico. Os nossos males e as limitações que ainda carregamos são como ladrões que nos roubam
sempre na invigilância. E como nos foi dito em Mateus capítulo 6, versículo 21, os tesouros que acumulamos na terra podem ser levados por ladrões, diferente daqueles que acumulamos pensando em nossa condição de espíritos imortais e em constante evolução, que é o que somos. No versículo 24, nos é dito que não podemos servir a dois deuses. A espiritualidade é a nossa pátria verdadeira. E por mais que seja lícito e até importante ou necessário que pelo nosso trabalho busquemos conforto ou prazeres, e aqui podemos até considerar a multiplicação dos talentos que recebemos, precisamos entender e aceitar que por mais que tentemos satisfazer os anseios de nossa condição material, a felicidade, como nos foi dito pelo Cristo, não é deste mundo. E como templo sagrado que somos, nossos tesouros devem ser acumulados com a consideração do porvir e do reino de Deus que estamos construindo em nós, espíritos predestinados pela lei do progresso a uma condição de perfeição que ainda alcançaremos. Ou escolhemos os tesouros íntimos da edificação do espírito imortal que somos, e uma vez conquistados, tornam-se nossa base moral e cristã, ou nos desgastamos com a busca de elementos que não podem ser preservados, gastando energia naquilo que é transitório e pode se materializar em um nó que em algum momento precisará ser desfeito. É claro que nós não precisamos negligenciar a nossa condição material e nem negar os nossos desejos. Mas precisamos sim reconhecer que as coisas de Deus são mais importantes que as coisas da carne e que nossa edificação moral passa obrigatoriamente pela educação do nosso olhar e de nossos desejos. Precisamos ainda considerar que o nosso trabalho nas vinhas do Pai não pode ser desperdiçado, porque seremos pagos por aquilo que produzimos. Ou, como vimos em nossa última reflexão, seremos reconhecidos pelos nossos frutos. Frutifiquemos então, e antes disso, despertemos a nossa consciência e sejamos prudentes no preparo do solo que receberá as nossas sementes. Que Deus nos abençoe, que possamos refletir sobre esse e sobre outros temas necessários à nossa edificação. Agradeço a oportunidade de estar com vocês e até o nosso próximo encontro.